O que aconteceu na igreja de Tiatira foi um câncer, problema interno. A gente acabou de ver a igreja de Pérgamo. O problema da igreja de Pérgamo era problema de fora para dentro, tentando entrar e assumir o controle da igreja. Nesse caso, Tiatira tinha um problema interno, que era um câncer. Das igrejas que são descritas aqui por Jesus em Apocalipse, essa era a igreja mais forte, a igreja que estava crescendo, tinha mais poder. Quando a gente chega aqui, 2000 anos depois, a gente vê ruínas, não só da igreja, como ruínas da cidade. Eu acho que isso é um bom aviso para todos nós, né? A respeito de como um câncer espiritual pode destruir a vida da gente e a vida de futuras gerações também. Veja o que diz o texto. Então, se você quiser, abre a sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 2, agora do versículo 18 até o versículo 29. 18 até o 29. Ao anjo da igreja em Tiatira, mais uma vez o anjo é o pastor da igreja, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Então a descrição de Jesus tem a ver com o que ele vai fazer. Ele diz que tem os olhos como chama de fogo. A ideia é que tem uma percepção da realidade, que percebe de uma forma que consome, que vai além de uma percepção comum. Tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Quando o Apocalipse fala sobre bronze, está falando sobre humanidade. E está falando que são os pés de bronze. Está falando da humanidade de Jesus, reafirmando o seu caráter de presença no meio da igreja. O Senhor Jesus está nessa igreja como alguém que percebe claramente todas as coisas dentro da igreja. Ele está andando pela igreja com os pés, como um homem, como alguém que participa humanamente da história, e ele percebe essa história de uma forma sobrenatural. Então ele tem olhos de fogo e os seus pés são como bronze, só que bronze polido, ou seja, ele não se suja com a sujeira que vê, ou com a sujeira que percebe. Ok? Ele diz: conheço as tuas obras. Veja que descrição boa que ele faz. Conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua perseverança e as tuas obras últimas mais numerosas do que as primeiras. O que indica o seguinte: essa igreja, ela tem pujança espiritual. Tudo aquilo que simboliza uma igreja saudável estava presente nessa igreja. E ela está crescendo. Então ela é operosa, mas ela continua se tornando mais operosa. Então ela vem muito bem, obrigado. Uma igreja que está boa, sadia, crescendo em obras, crescendo em número. Pessoas estão se convertendo. Essa igreja é uma igreja boa. E Jesus está dizendo: eu estou no meio de vocês, eu percebo tudo, eu percebo as obras de vocês. Mais que isso, eu percebo as intenções dos corações daqueles que estão dentro da igreja. E aqui o negócio está indo bem, muito bem, obrigado. Tenho, porém, contra ti, entretanto, esse que faz uma anamnese e que faz um diagnóstico muito preciso a respeito da situação espiritual. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, a palavra Jezabel arremete a um personagem do Velho Testamento terrível, uma feiticeira, uma bruxa que se casou com Acabe e que introduziu um tipo de adoração em Israel, a adoração a Baal. E junto com a adoração a Baal, ela introduziu uma adoração à prostituição. Veja, os judeus, desde quando eles receberam os 10 mandamentos, eles aprenderam a ter uma moral diferenciada de todas as outras nações. A ideia de não mentir, não roubar, não adulterar, essas coisas fazem o homem ter uma moral mais elevada. E os judeus aprenderam isso e foram aprendendo isso.
Entretanto, Jezabel fez questão de adentrar na cultura dos judeus a ideia de adorar a Baal. E Baal, o culto que era feito a Baal junto com a sua esposa, era um culto que era de prostituição, por causa das sacerdotisas que havia. Então, está dizendo aqui que uma mulher que era como Jezabel estava dentro da igreja, introduzindo para dentro da igreja um outro tipo de cultura moral, um outro tipo de adoração a Deus. E veja como ele diz aqui, que a si mesmo se declara profetiza, e não somente ensine. Quer dizer, a igreja está tolerando que ela não apenas ensine, mas ainda seduza os meus servos. Ou seja, gente boa no meio da igreja está sendo levado cativo pelo ensino. Preste atenção, irmãos, o ensino que está sendo dado dentro da igreja. Esse ensino licencioso que distorce a adoração a Deus, o serviço a Deus, a vida com Deus. Aqui tem uma palavra que é muito forte, é uma expressão muito forte, o amor que essa igreja tinha a Deus. Essa igreja é uma igreja calorosa. Ela não é só calorosa em relação a Deus no sentido espiritual, mas ela tem sinais de calor também com os irmãos, uns com os outros, e é por isso que ela é tão forte, por isso que ela cresce tanto. Entretanto, essa mulher está se aproveitando desse amor que existe dentro da igreja. Veja, quando a gente tem amor uns pelos outros, a gente não é conivente com o erro. Essa é a verdade. Se a gente tiver amor real uns com os outros, a gente ajuda o outro a acertar. Mas o amor pode se depreciar ao ponto de, em vez de a gente se importar com a saúde espiritual da pessoa, a gente se importar simplesmente com a permanência da pessoa no nosso meio. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, em vez da gente ajudar a pessoa a se consertar, a gente quer tanto que ela continue no nosso meio que a gente vai deixando para lá. Essa licença que a gente vai dando sobre a perspectiva de amor, é normalmente que aí entra o ensino, esse ensino errado, ou essa perspectiva errada de vida comunitária. Jezabel, essa Jezabel aqui, se aproveitou disso. Interessante que Hernandes Dias Lopes diz que a palavra Jezabel significa puro. Essa mulher parece se trajar de pureza para encantar o coração da igreja. Ela sobe ao púlpito, ela prega, ela ensina, e isso debaixo dos auspícios da igreja. Então a primeira advertência que Jesus tem não é para a mulher, não é para Jezabel, é para a igreja. A igreja tolera que isso aconteça. Agora, obviamente que está falando isso para a igreja, está falando diretamente para a liderança e indiretamente para o corpo todo que aceita esse tipo de licenciosidade. Ela seduz os servos a praticarem prostituição e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Em outras palavras, a começar a ter algum tipo de conivência com aquilo que era praticado pelo paganismo, ou seja, começar a se adaptar a uma licenciosidade espiritual. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Resultado, veja o amor de Jesus como é longânimo. Ele começou a tratar com ela, mas ela não quis se arrepender. Ele mesmo começou a tratar com ela. Versículo 22 diz: eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, o próprio Senhor Jesus começou a trazer um tratamento espiritual para aquela pessoa e para aquele grupo de pessoas que estavam desse jeito na igreja. Versículo 23: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então está aqui o alerta que o Senhor Jesus está dando para todos nós. O Senhor Jesus não é passivo na vida da igreja. Ele é o supremo pastor. Às vezes a gente pode ser tolerado
Nosso erro, nosso pecado pode até ser tolerado pelos irmãos e pela igreja, mas o Senhor Jesus, ele não deixa por menos. Veja, o Senhor Jesus, ele mata uma igreja toda. Ele está dizendo, os filhos, ou seja, a próxima geração vai morrer. Ele mata uma igreja toda quando ela perdeu-se de Deus. Afinal de contas, para que ter uma igreja se ela não vai servir mais ao Cordeiro e não vai viver mais para Deus? Para quê? Para ser um clube? Então é melhor um clube de futebol, outra coisa, né? Ele mesmo vai lá e intervém. Versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Qual era a doutrina? E que não conheceram, como eles dizem, ou seja, a doutrina diz, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, a esses que não aderiram à ideia. Sabe qual era a ideia de Jezabel, e esse era o ensino? É que você não tem como saber o que é pecado enquanto você não pecar. Você não tem como ter uma vida santa enquanto você não saber o que é a sujeira de verdade desse mundo. Então, você tem que primeiro provar, para depois você saber o que é isso, para você poder rejeitar. Senão você não sabe. Essa era a ideia que Jezabel proclamava, né? Então, você quer ter uma vida pura, você vai, peca, e aí você sabe o que é pecado, e então você larga o pecado a partir daí. Você conhece alguém que larga o pecado a partir daí? Pois é, essa era a ideia de Jezabel. E ele está falando, os que não conheceram essas profundezas de Satanás. A ideia de profundeza de Satanás é você se deixar levar pelo pecado, dentro dessa ideia, dessa doutrina. Então, esses que não provaram isso, ele está dizendo, eu não jogarei sobre vós nenhum peso. Versículo 26. 25. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, se mantenha. 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Veja só, essa é uma grande confusão que a igreja faz. Quando a gente está servindo ao Senhor Jesus, tanto na igreja local como na sociedade onde a gente está inserido, essas obras que a gente faz não são as obras da igreja, são as obras do Senhor Jesus através de nós. A grande confusão que a gente faz muitas vezes é achar que são as nossas obras ou as obras da igreja. Então Jesus está fazendo essa correção. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Ou seja, a esses que permanecem fiéis, ele está dando a vitória. E está dando, dentro desse novo reino, ele está dando a possibilidade de viver nesse reino como ele tinha prometido, como sendo os juízes das nações ou os mais importantes das nações. Então, aqueles que preferem permanecer nas obras do Senhor Jesus, esses têm uma promessa do Senhor Jesus, de que eles vão viver essa plenitude de todos os tempos. Permanecer nas obras do Senhor Jesus. Preste atenção quais são as obras que ele começa dizendo. Teu amor pelo Senhor, tua fé, teu serviço, a tua perseverança. Vou repetir. Teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança. Os que permanecem no amor ao Senhor, na fé, no serviço, na perseverança, esses estão recebendo uma promessa do Senhor Jesus. E é isso que ele diz, guarda. Veja só, Tiatira virou ruínas. Não apenas prédio, a civilização daqui também. Vocês viram, a gente não pode num lugar desse orar, não pode cantar. O que aconteceu, irmãos? Aqui tinha uma igreja forte. Vocês sabem o que é a igreja forte, porque pela graça de Deus, Deus tem dado o privilégio de a gente viver numa igreja forte. Imagina o Senhor Jesus se voltando para a igreja das graças,
para você que faz parte de uma igreja forte, e dizendo isso. Você preste atenção, porque o câncer é uma malformação dentro do corpo que tenta arrastar você e seduzir você para um descaminho, para você se tornar uma coisa atípica no corpo, destruidora do corpo. Irmãos, tomem cuidado com panelinhas, com grupinhos, com gente que dentro da igreja quer se fazer mestre, quer se fazer ensinador para você. Tome cuidado com isso. Assim como a gente deveria tomar cuidado com todos. A gente entende, o Conselho da Igreja das Graças, a gente entende que para a gente receber como membro alguém da igreja é fácil. É a declaração mais básica da fé. Mas para a gente receber como liderança, não é fácil. A pessoa precisa provar que tem maturidade espiritual e que tem, de fato, conhecimento, tanto da palavra como da doutrina. E que as pessoas que são líderes, elas serão pesadas de forma diferente. Então, um líder tem que ser pesado, avaliado de forma diferente dos demais. Não estou falando de escala de hierarquia, nem de alguém que é mais importante do que o outro. Mas aqueles que recebem mais, haverão de receber também maior juízo da parte do Senhor. Isso é uma coisa muito importante, porque, vez por outra, aqui e ali, alguém quer seduzir partes da igreja. Eu estou falando só da Igreja das Graças, não. Qualquer comunidade onde você estiver, vez por outra, tem gente querendo nos seduzir, nos encantar por caminhos que não são caminhos de Deus. São caminhos de ego, muitas vezes são caminhos que ao nosso ego parece ser bom, mas esses são caminhos de morte. E a igreja de Tiatira serve de testemunho para nós. Se você perseverar até o fim, guardando as obras do Senhor Jesus, quais são as obras? Amor, fé, serviço e perseverança. Quais são as obras? Vamos lá de novo? Amor, fé, serviço e perseverança. Amar o Senhor Jesus. Manter os seus olhos naquilo que Ele falou, isso é fé. Andar pelo que Ele falou. Você está em algum ministério, está servindo em algum ministério na igreja, na sua vida profissional você serve o Senhor Jesus, isso é o serviço. E a perseverança é o que de fora tenta lhe atrair, seduzir, como aconteceu em Pérgamo, você mantém firme. Aos que permanecem nisso, a promessa do Senhor Jesus é plenitude no reino dele. Amém, irmão? Amém. Plenitude em vez de ruínas. Amém? Amém. É isso que a gente quer, não é? Bênção.